Você já disse: "Eu nunca aceitaria isso em um relacionamento", e algum tempo depois percebeu que estava justamente tentando encontrar motivos para aceitar? Uma mentira que virou: "Não foi bem assim", uma falta de respeito que virou: "Ele estava nervoso", um limite seu que aos poucos virou um assunto para negociação. Se você já se perguntou por que é tão difícil sustentar aquilo que parecia inegociável, senta aqui com a gente. Eu sou a Jéssica, psicóloga clínica, E eu sou Marina, também psicóloga clínica. e aqui no canal a gente conversa sobre assuntos do cotidiano com o olhar da psicologia de uma maneira leve e descontraída. Então, Senta senta aqui aqui com com a a gente gente que que hoje hoje a a conversa conversa é é no no nosso nosso sofá. sofá. Antes de entrar em um relacionamento, parece muito simples fazer uma lista. Traição eu não aceito, grito eu não tolero, se tentar me controlar eu vou embora. E muito provavelmente você está sendo sincero quando diz isso. O problema é que nesse momento, você sustentar esse limite ainda não exige que você perca alguma coisa. Uhum. Exatamente, Marina. É muito diferente dizer: "Se isso acontecer, eu termino", quando o relacionamento ainda é uma hipótese, ainda não está acontecendo. E precisa tomar essa, mas assim, precisar tomar essa decisão quando existe amor, vínculo, planos, rotina, história, medo de perder aquela pessoa, é outra é outra coisa, né. E aí a pergunta deixa de ser apenas: "Isso ultrapassou o meu limite?" e passa a ser também: "Eu estou disposta a lidar com as consequências de sustentar o meu limite?" Porque esse limite, ele não é só aquilo que eu digo que eu aceito ou não aceito, é aquilo que eu consigo sustentar quando eu digo não. E tem um custo, Muitas vezes esse custo social. muitas vezes esse custo vai ser bem alto. E sim, raramente alguém acorda um dia e decide abandonar todos os próprios limites. Jamais, hoje eu não vou. Todo mundo pode passar por cima de mim. Geralmente acontece de uma forma muito mais sutil. Você aceita uma situação porque foi só dessa vez, ou depois acontece novamente, mas agora existe uma explicação, depois é um pedido de desculpas, uma promessa de mudança, e você decide esperar mais um pouco. E isso é importante, porque cada situação passa a ser analisada de forma isolada. Uhum. Dessa vez ele estava muito estressado, ele mentiu porque estava com medo da reação, ele olhou o meu celular porque ele já foi traído, e talvez essas explicações elas sejam mesmo verdadeiras. Uhum. Mas entender por que alguém fez alguma coisa não significa que você precisa necessariamente aceitar aquele comportamento. Sim. Às vezes a gente fica tão ocupado tentando compreender o motivo do outro ter feito aquilo e não paramos para pensar, o que está nos afetando, o que aquela reação está afetando ou fazendo conosco. A Uhum. gente esquece disso, a gente fica só tentando compreender o outro e esquece de nós. E tem também uma armadilha, assim, que ela é muito humana, que nós fazemos muito, que é quanto mais nós investimos tempo naquilo, mais difícil fica da gente desistir daquela coisa. Porque a gente pensa, nossa, eu investi anos naquilo, você pensa em tudo que você já perdoou, no apartamento que vocês montaram, nas famílias que são unidas, né? E terminar pode dar uma sensação de que tudo que você fez, todo aquele investimento foi desperdiçado. É muito parecido, Marina, com o que a gente chama de efeito do custo afundado, né? A gente começa a usar aquilo que a gente já investiu como uma justificativa para continuar investindo. Ai, depois de tudo que a gente passou, eu vou desistir agora? Eu não vou, não quero. Só que aquilo que você já investiu não pode ser recuperado ficando mais tempo. Uma pergunta talvez mais útil seja: se esse relacionamento começasse exatamente como ele é hoje, eu escolheria entrar nele? Porque às vezes a gente não está escolhendo permanecer pelo que a gente tem hoje, e sim por aquilo que a gente já gastou, já investiu emocionalmente dentro daquele relacionamento, né? Então a gente tenta fazer aquilo valer a pena pelo que a gente entregou ontem. Né? E ainda existe uma parte ainda mais difícil, né, para algumas pessoas, colocar um limite não significa dizer eu não gosto disso. Não significa dizer disso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero que aconteça mais. Pode significar correr o risco de desagradar, gerar um conflito e até mesmo perder aquela relação. Isso principalmente quando a pessoa aprendeu ao longo da vida que preservar o vínculo é mais seguro do que expressar ali o seu próprio desconforto.
Então você cede, você evita o conflito, você tenta entender a outra parte, você dá outra chance, não necessariamente porque você percebe o que está acontecendo, mas Uhum, porque a possibilidade de perder aquela pessoa parece muito assustadora para você. Naquele momento é mais fácil você continuar tolerando aquilo, porque você aprendeu ao longo da vida que é mais fácil sustentar aquele vínculo do que falar o que está te incomodando naquela uhum. relação. E aí é onde acontece uma inversão muito dolorosa. Para não perder o outro, você começa a abrir mão de coisas que são importantes para você. Só que existe uma pergunta que também precisa entrar nessa conta. Quanto de mim eu estou perdendo para conseguir manter essa relação? Quanto de mim eu estou abrindo mão para conseguir permanecer nessa relação? Quantas coisas de mim foram se perdendo ao longo do caminho para que eu fique aqui? Uhum. E não é só o medo, gente, que faz a gente permanecer numa relação. Pode ser também uma esperança do que você pode fazer, do que ainda pode acontecer dentro dessa relação, porque muitas vezes a gente não está se relacionando apenas com a pessoa que ela é hoje, mas também com o que você acredita que ela possa ser ou possa voltar a ser. Por exemplo, no começo ele não era assim, quando nós estávamos bem, ele era maravilhoso, ele disse que vai mudar, então você fica com essa esperança. É o tal de se apaixonar pelo potencial, que a gente já conversou aqui num vídeo, alguns vídeos atrás, né? E isso de fazer com que alguns bons momentos tenham, faz com que alguns bons momentos tenham um peso enorme. Depois de uma semana péssima, vem um final de semana incrível. Depois de uma briga, vem um pedido de desculpas muito intenso. Depois do afastamento, a pessoa volta toda carinhosa. E aquele momento reacende a esperança de que, tipo assim, ai, agora vai tudo melhorar, agora vai ser tudo diferente. O problema é que quando você começa a tomar decisões com base nos melhores momentos da relação e ignora o padrão que acontece entre eles, uma relação ela não precisa nem deve ser avaliada apenas pelo que acontece quando está tudo bem, né? A gente precisa olhar para aquilo que se repete, para aquilo que acontece quando você não está bem, como que vocês se resolvem, como que as brigas são resolvidas, como que está essa comunicação. E aqui existe uma confusão muito importante. Às vezes, falamos de limite como se fosse uma regra que damos para outra pessoa. Você não pode fazer isso, você não deve fazer aquilo. Mas o limite não é exatamente sobre controlar o comportamento do outro. Sim. É sobre decidir o que eu faço diante daquele comportamento. Você pode dizer para a pessoa que você não aceita mentiras, por exemplo, mas você não consegue impedir alguém de mentir. O que está sob seu controle é decidir se isso continuar acontecendo, o que eu vou fazer? Se a pessoa continuar mentindo para mim, eu vou permanecer aqui? Você é isso, né, que a gente sempre trata em algumas sessões de terapia. Você não consegue mudar o comportamento do outro, mas você consegue mudar o seu. E por que que quando o nosso limite depende exclusivamente da mudança do outro, ele deixa de funcionar com limite e vira uma expectativa. A gente fica esperando que o outro respeite. E talvez seja justamente por isso que alguns inegociáveis passam anos sendo negociáveis. Sim. Então, eu acho que vale a pena fazer um exercício. Em vez de criar uma lista enorme de coisas que você nunca aceitaria, escolha 3 coisas que são realmente importantes para você dentro de uma relação. Pode ser respeito, honestidade, autonomia, fidelidade, segurança, reciprocidade. Faça essa lista para que você tenha consciência do que você aceita e do que você quer. Uhum. E aí, para cada uma dessas pontos que você colocou nessa lista, responda 3 perguntas. O que esse valor significa na prática? Quais comportamentos mostram que esse limite está sendo ultrapassado? E o que eu estou disposta a fazer se isso continuar acontecendo? Porque respeito é inegociável é uma frase bonita, mas o limite começa a existir de verdade quando você consegue reconhecer que o desrespeito para você começa a reconhecer o que é o desrespeito para você e você sabe como agir quando ele acontece. O que, que você vai fazer quando esse desrespeito de fato acontece? E talvez você perceba que o mais difícil nunca tenha sido descobrir mesmo quais são os seus limites. Talvez tenha sido aprender a sustentá-los quando existe alguma coisa que você tem medo de perder.
que é o mais difícil. que é muito mais difícil, mas a gente precisa entender, assim, hoje, o que que é de fato importante para mim? É perder esse relacionamento ou é continuar tendo os meus limites ultrapassados? Agora, conta aqui pra gente nos comentários. Você já percebeu que estava tentando justificar alguma coisa que antes considerava inegociável? E se você percebe que tem dificuldade para estabelecer ou sustentar esses limites nos seus relacionamentos, a terapia pode ser um espaço para entender por que você está abrindo mão deles e tentar construir formas mais saudáveis de se relacionar. O link para agendamento com a gente está aqui na bio e no QR Code do Então, vídeo. não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo Nosso Sofá. Beijo! Beijo!